Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso 17º dia de leitura bíblica consecutiva. 365 dias, 365 dias na palavra. Muito obrigado pela sua presença. Coloque seu cafezinho na mesa, coloque seu chazinho. Vamos comigo hoje para a leitura do dia. Hoje a gente vai fazer a leitura de sábado, Gênesis 45 a 47. Gênesis 45. José conta quem é. Versículo 1. José não conseguia mais controlar suas emoções diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos seus irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda vive?" Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazidos para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 em que ninguém vai preparar a terra nem colher." Olha só que coisa engraçada, né? José, ele não se apegou ao fato de todas as coisas que a própria família dele tinha feito com ele. Quando ele entendeu o propósito maior de Deus, todas essas coisas más foram colocadas de lado, foram colocadas para trás. Ele conseguiu perdoar toda a sua família. E através dele mesmo, ele pôde salvar não somente a família dele, né? Mas ele pôde salvar também todas as pessoas que estavam, as famílias das famílias dele. Né? Porque os seus irmãos agora já tinham filhos, já tinham casado, então não era mais só aqueles 10 irmãos, aqueles 11 irmãos de Jacó, eram 11 famílias que ele estava salvando agora também, né? E uma outra coisa engraçada também é que José é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. Ele é um homem que às custas da sua dor e do seu sofrimento pôde salvar não somente as pessoas da sua família, mas todas as pessoas que se achegavam para ele naquele momento de crise global. Coisa interessante, né? Voltando aqui. Versículo 7. Deus me enviou à frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei, eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer assim: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo. Não demore. O Senhor morará na região de Gozém e ficará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Olha só que incrível, né? Além de perdoar as pessoas que lhe feriram, que lhe venderam como escravo, ele ainda a sustentou. Todas as vezes que eu olho para isso, eu fico percebendo assim, nossa, será que eu tenho capacidade de não somente perdoar as pessoas que me feriram no passado, mas se tiver a oportunidade de as ajudar hoje? Isso é uma coisa que fica aqui o adendo para que a gente possa continuar a nossa leitura pegando esses detalhezinhos que vão aparecendo ao longo do caminho, né? Versículo 12, José continuou: todos vocês e Benjamim, meu irmão, podem ver que sou eu mesmo. José quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim, começou a chorar, e abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais em volta para casa da terra de Canaã e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, eles comerão o que esse país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres e as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso, José lhe deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não brigue pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai, e lhe disseram:
José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar, porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de morrer. Capítulo 46. Jacó e a sua família vão para o Egito. Versículo 1. Jacó partiu com tudo que tinha e foi para Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para essa terra, e quando você morrer, José estará ao seu lado. É muito interessante a gente ver que, se a gente voltar um pouquinho em Gênesis 26, do 1 ao 5, Deus orienta que Isaque, que era o pai de Jacó, não descesse para o Egito, mas nesse caso, ele ficasse, mesmo que numa crise muito parecida com a que Jacó estava passando, na terra que ele estava de Canaã. E Deus o fez prosperar muito. Para cada uma coisa que ele fazia, ele recebia 100 de volta, em relação às plantações, né? Mas a gente já vê que não é o mesmo caso com o seu filho, com Jacó. É engraçado como, às vezes, os planos de Deus, eles podem mudar drasticamente de uma pessoa para outra. Já, no caso de Israel, o Senhor, além de permitir e orientar ele para que ele vá para o Egito, ele não somente permite, mas é lá no Egito que se cumprir a promessa que o povo se multiplicaria de tal forma se tornar uma grande nação, e não na terra de Canaã. Isso me faz pensar muito que às vezes a gente pensa que o não de Deus, em determinado momento, é um nunca. Mas às vezes, o não de Deus, na verdade, é só não é para esse momento, sabe? Às vezes a gente coloca na nossa vida que Deus falou com a gente que não pode fazer tal coisa. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando das coisas lícitas e permitidas, mas a gente entende em Deus que não deveria ir para tal lugar, ou conversar com tal pessoa, ou viver de uma determinada tipo de renda. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas cotidianas da nossa vida que são regidas por sabedoria. E em determinado momento Deus fala que não, mas pode passar 1, 2, 3 anos e daqui a pouco Deus vai falar a mesma coisa que agora sim, agora pode. Porque, na final de contas, o próprio texto fala pra gente qual é a grande sacada, qual é a grande questão. O porquê que deu certo para Jacó? Porque o próprio Deus foi com Jacó. Com Isaac, ele estava falando para Isaac: eu não vou contigo para o Egito, não vai para lá, fica aqui comigo. Com Jacó, Deus estava falando: eu tô indo com você, pode ir, eu vou te proteger. Essa é a grande diferença que a gente tem que perceber. Aonde Deus quer nos encontrar. Esse é o lugar. E ponto. Sem conversa. A gente tem que priorizar estar debaixo da mão poderosa de Deus. Seja ela debaixo de um deserto, seja ela na cidade mais frutífera e próspera que era o Egito naquela época, seja num lugar onde é que não está acontecendo nada ainda, que era Canaã, mas era a terra da promessa, seja onde for, a presença de Deus vale mais do que todas as demais coisas. Amém? Vamos continuar lendo o texto aqui então. Versículo 5. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isso é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isso é, Jacó e seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Erzon, Carmi. Simeão e seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os filhos de Gerson, Levi e os seus filhos, Gerson, Coate, Merari. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez, Zerá. Os outros dois, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Erzon, Ramu. Isacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube, Sinron. Zebulon e seus filhos, Ered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Diná. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos, Zifão, Ragui, Suni, Esbom, Enri, Arod e Areli.
Azer e os seus filhos, Imna, Isva, Isvi, Berias e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e seu filho Uzi, Naphtali, e os seus filhos Jazel, Guni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres e seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. A chegada ao Egito. Versículo 28. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen a fim de encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçando com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse a seus irmãos e à família de seu pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras, cuidando de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Aí a pergunta que fica: por que egípcio detesta pastor de ovelha, né? Primeiramente a gente tem que entender o contexto cultural da época, né? Esses pastores, eles eram nômades e vistos como desordeiros e invasores nas terras cultivadas. Além disso, muitos animais criados por pastores, como as ovelhas, cabras, os bois, as vacas, eram sagrados para as divindades egípcias, como Apis, Hathor e Cum. Criar e sacrificar esses animais poderia ser considerado uma profanação religiosa. É igual a gente fazer o nosso contexto de hoje, a gente ir para a Índia e comer um hambúrguer na Índia porque a vaca é sagrada, né? Para o hinduísmo, a vaca é extremamente sagrada e lá pode acontecer um tipo de exclusão por conta disso e até mesmo violência social em alguns contextos, né? Capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique aqui morando na região de Gósen. O rei disse a José: agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está a ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu suas bênçãos ao rei e este perguntou: qual a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha idade tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto das cidades de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedades deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Versículo 13, não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito, de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam seu gado que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos, em troca lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e a nossa terra.
Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei. Ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui as sementes para semearem nos campos, do que colherem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós, seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficam para o rei. O último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por debaixo da minha coxa, jure que será fiel e honesto comigo nisto que eu vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. O capítulo de amanhã, o capítulo 48, a gente vai ver a bênção de Jacó, mas a partir desse momento eu já queria trazer só um adendo, né? A gente pode ver que a história de Jacó sempre foi uma história dele ser o homem, assim, o assaltante da bênção, tá sempre roubando a bênção de alguém. E a gente começou a ver agora no final da vida dele, depois de tanta caminhada com Deus, que ele entendeu finalmente que, no final das contas, ele era a bênção. E ele começa a abençoar as pessoas. E ele começa a decretar palavras de vida sobre a vida das pessoas. Em vez de tentar roubar aquilo que as pessoas tinham, como no começo, agora ele começou a dar. Porque ele entendeu que Deus já tinha feito dele um homem que tinha tudo aquilo que era necessário. Não por ele mesmo, mas porque o Deus dele o acompanhava e o supria em tudo quanto era necessário. E ele mesmo derramava a bênção sobre todos aqueles lugares. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Te espero amanhã. Deus te abençoe e até mais. Tchau, tchau.